Olá, todo mundo! Eu sou Maria Carolina Mariano e eu vim aqui convidada pela Curral para poder contar um pouquinho sobre a experiência que eu tive na FabLearn Flagship Conference, que aconteceu agora em março em Nova York. Então, a FabLearn, na verdade, é uma organização de professores e de pesquisadores acerca da educação maker, ou do movimento maker na educação, que é um movimento que hoje a gente vê falar muito, né? Quando a gente pensa em inovação em educação, um dos maiores movimentos que a gente tem hoje é em relação ao movimento maker na educação, que é exatamente essa ideia de trazer uma outra linguagem, outros processos, tanto metodológicos quanto de tecnologia, para o contexto da educação hoje, né? Sabe essa história que a gente escuta de que é importante a gente desenvolver a linguagem de programação nas crianças, que tecnologia aliada à educação ela é importante, que a gente precisa fazer com que as crianças sejam mais envolvidas com isso, pensando que é uma linguagem do século XXI. Tudo isso é discutido na FabLearn. E a FabLearn ela tem um direcionamento muito forte feito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Columbia. Então esses dois focos, hoje na educação, enfim, o Teachers College na Universidade de Columbia, a Universidade de Stanford, um centro de estudos dentro da Universidade de Educação. Hoje eles são as duas grandes referências, junto com o MIT, sobre fabricação digital na educação, sobre o movimento maker na educação, sobre essa nossa vontade de repensar e ressignificar a educação no século XXI. E o que aconteceu agora em março foi um encontro com os líderes mundiais que pensam a respeito do movimento maker na educação. Então a gente tinha lá escolas que são referência no mundo em relação à educação maker, a gente tinha pessoas que pensam políticas públicas, a gente tinha pesquisadores, a gente tinha designers, a gente tinha donos de startups de educação, de tecnologia na educação, pensando sobre como que a gente trabalha toda essa perspectiva de hands-on learning, que é a aprendizagem mão na massa, sobre o próprio movimento maker, sobre como que a inteligência artificial e outros processos dessa tecnologia digital mais contemporânea, como que isso se dá no contexto da educação e como que a gente pode fazer isso melhor. Esse é o foco, na verdade, da FabLearn. E foi um grupo muito seleto, assim, que esteve lá e, ao mesmo tempo, muito inspirador. A FabLearn, ela tem essa qualidade de reunir as pessoas realmente que são expoentes dentro da perspectiva de fabricação digital ligada a contextos educacionais. Então, o que é fabricação digital? Então, um ambiente de makerspace, de produção de, enfim, qualquer coisa digital usando tecnologia de CNC, por exemplo, cortadora a laser, impressora 3D, inteligência artificial no contexto de produção de projetos, enfim. E junto com o Brasil, que foi muito bem representado com algumas escolas lá, a gente contou com escolas do mundo inteiro. Então a gente teve contato com educadores da Tailândia, da Etiópia, da Nova Zelândia, enfim, de todos os continentes. E eu fiquei muito feliz de ver o Brasil muito bem representado lá. E isso, inclusive, foi algo que foi muito comemorado com o pessoal da organização mesmo, do evento, a quantidade de escolas brasileiras. Então a gente teve escolas do Rio de Janeiro, escolas de São Paulo, aqui de Minas Gerais, a Casa Fundamental esteve presente, a gente foi representante de Belo Horizonte de Minas lá, e não só escolas particulares, mas a gente teve também a presença de uma escola municipal do interior de São Paulo, que compartilhou também os processos deles em relação à educação maker, à educação, essa aprendizagem criativa, que é tão importante quando a gente pensa hoje na necessidade da gente repensar os processos educacionais, ressignificar mesmo como que a gente ensina e como que a gente traz mesmo algumas questões de aprendizagem na educação hoje, no século XXI. Então, o que eu sinto, o que eu vi lá assim, de importante, que eu acho que é massa a gente compartilhar aqui, é que a gente, antes de tudo, assim, a gente tem muitos recursos disponíveis. Então, quando a gente pensa hoje nesse caminho que a gente precisa seguir para ressignificar os processos de educação, e a gente pensa as possibilidades que existem hoje no mundo, o que eu tenho para dizer é que há caminhos.
Então, quando a gente olha tanto para o ponto de vista de ferramentas, quanto do ponto de vista de metodologias, quanto do ponto de vista de práticas. Então, há pessoas fazendo e trazendo isso para o mundo em diversas escalas. O segundo ponto que eu tenho para dizer é: a educação maker, ela é motivante, ela é legal, ela é engajadora. A gente consegue ver hoje em dia, por exemplo, um monte de escolas extracurriculares aí para as crianças aprenderem linguagem de programação, e isso é ótimo. Mas é importante dizer também que há muita pesquisa científica acerca das metodologias, do que de fato funciona quando a gente traz todas essas metodologias, todas essas ferramentas para dentro de sala de aula. E isso vem sendo feito por pesquisadores ligados a essas duas instituições, na verdade essas três instituições, que são o Stanford, a Universidade de Columbia e o MIT. Então fica a dica para vocês procurarem pelo Teachers College, pela Universidade de Stanford de Educação e pelo MIT Media Lab, e o que eles vêm produzindo cientificamente acerca de como que a gente aprende, como que a gente aprende melhor e por que é importante que a gente comece a entender que a gente aprende melhor quando a gente constrói algo que é compartilhável. Então, quando a gente pensa nesses ambientes maker, o que a gente faz, de fato, é mudar essa perspectiva de que, bom, a gente aprende mesmo só ouvindo, repetindo coisas, ou, de fato, a gente aprende de maneira mais profunda quando a gente constrói e compartilha, ou constrói ativamente algo que seja compartilhável. Então, o que a gente foi ver lá foi como que essa perspectiva do construcionismo, o fato de a gente conseguir construir e compartilhar, como isso é muito mais efetivo quando a gente pensa em processo de aprendizagem, tanto para crianças quanto para idosos. Então, a gente discutiu muito esse conceito de lifelong learning, né? Como a gente precisa continuar aprendendo o tempo inteiro e como que a gente aprende melhor. Então, quando a gente pensa na educação que a gente conhece, ou que a maioria de nós teve, a gente lembra muito de um processo que é baseado naquela história de um sistema padronizado e muito repetitivo, né? Então, eu recebo aquele conhecimento que vem de um professor, a maioria das vezes, eu guardo na memória e repito em forma de prova, em forma de atividade, enfim. Então, esse processo muito repetitivo, ele de fato precisa ser deixado para trás numa época que ficou para trás, que foi o século XIX, que foi o século XX. Então, a gente está no século XXI. A gente precisa repensar como que a gente aprende e como que a gente aprende melhor. A gente precisa desenvolver essa habilidade de aprender a aprender. E foi isso que a gente foi fazer lá na FabLearn. E é isso que a gente estava discutindo lá. Uma perspectiva construcionista, né? Que a gente aprende melhor quando a gente constrói algo que seja compartilhável. Então, todo esse entendimento de aprendizado pela experiência, do construcionismo, foi discutido lá. Uma coisa muito legal que eu estava refletindo quando eu voltei para cá, para o Brasil, inclusive estava refletindo isso no voo, foi como que a gente teve a oportunidade na FabLearn de conversar com as pessoas, com os cientistas, com os pensadores que estão produzindo conhecimento fresco e contemporâneo. Muitas vezes, eu não sei vocês aí, muitas vezes na nossa área de trabalho a gente lida com conhecimento de pessoas que já não estão fisicamente mesmo no mundo com a gente. E o que a gente conseguiu ver é as referências hoje que a gente tem sobre a aprendizagem maker, sobre o construcionismo, e toda essa referência teórica que nos ajuda a colocar em frente essa ressignificação da educação, ela vem sendo feita por pessoas que estão no Instagram, por exemplo. Então, a oportunidade de a gente chegar lá e conversar com os pesquisadores sobre essa produção científica que é tão nova e nem por isso menos profunda ou menos importante, né? É algo que realmente me fez pensar na importância desse tipo de evento. E da importância da gente também se colocar disponível para a gente ouvir quem são as pessoas que estão de fato produzindo conhecimento a respeito da nossa área, né? No caso da educação, o que eu tenho para dizer é, sim, essas pessoas existem, elas têm nome, por exemplo. Então, o professor Paulo Blixen, que é um brasileiro, que hoje é professor do Teachers College da Universidade de Columbia, é um deles, né? Então, quem são essas pessoas? E fica a dica, assim, vamos atrás também do conhecimento que é contemporâneo, que é feito hoje, né? Uma outra coisa que eu achei incrível, assim, foram várias sessões ao longo da FabLearn. A gente teve alguns keynotes, foram sessões especiais, a gente teve alguns painéis de discussão de educadores mostrando mesmo os trabalhos, mostrando os projetos, foi incrível. Mas aquilo que mais me tocou foram as crianças e os adolescentes do mundo inteiro mostrando os projetos deles. E aí foi muito emocionante, por exemplo, vale a pena ver, depois acessar lá no site da FabLearn, alguns desses projetos.
A gente teve contato com, por exemplo, crianças e adolescentes na Tailândia resolvendo um problema muito real da Tailândia, que era, vocês sabem que a comida tailandesa é baseada em peixe, né, alimentação de peixes. E um dos problemas que eles tinham, e que todo mundo que come peixe sabe, é tirar as escamas do peixe. Então eles apresentaram um protótipo, enfim, um produto que eles construíram, que era uma máquina, você colocava o peixe e aí rodava e ele saía o peixe sem as escamas. Então foi uma coisa absolutamente simples, mas absolutamente complexa e absolutamente real, assim, né? Resolvendo um problema da realidade da Tailândia. Então a gente teve algumas outras garotas, por exemplo, da Califórnia, que elas construíram um makerspace, não é dentro da escola, não é dentro da escola formal, isso é uma coisa muito legal também. Elas construíram um makerspace e elas trabalhavam com a perspectiva da biologia e do design. A história era como que a gente, olhando para a natureza, que na verdade a natureza é a mãe maker, né? Assim, mãe de todas o movimento maker, ela produz tudo, enfim. Como que a gente olha para a natureza e as coisas que acontecem, os fenômenos naturais, podem ajudar a gente a resolver alguns problemas de design ou dar para a gente alguma outra condição. Então, por exemplo, elas usaram kombucha, que é aquele ser, né, que produz algumas coisas de fermentação. Elas descobriram, eram meninas, 3 meninas, que se elas colocassem a kombucha dentro de um ambiente, assim, de uma base que elas testaram lá com pH X, Y e Z, o resultado da fermentação daria uma pele. E essa pele, por exemplo, era possível que elas construíssem um monte de coisas. E elas fizeram com essa pele de kombucha um monte de brincos, produtos assim, para decoração, sabe? Então, uma coisa maravilhosa que crianças e adolescentes de 12, 13, 14, exatamente essa idade, estavam produzindo. Então, a gente conseguiu ver essa força mesmo desse movimento de aprendizagem mão na massa. O que eu acho, assim, no final das contas, é que, apesar de ter sido na Universidade de Columbia, que é uma das universidades mais tradicionais hoje no mundo, o que a gente viu foi um dos maiores movimentos de inovação acontecendo em educação hoje no mundo. Pensando sobre a natureza da FabLearn e os paradoxos que a gente viu lá, eu adoro paradoxos, assim. Acho que os paradoxos deixam a gente ganhar uma outra perspectiva sobre a realidade. Então, um dos paradoxos que a gente viu é que a FabLearn, ela foi sustentada, ela aconteceu na Universidade de Columbia, que é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, foi um dos eventos de um maior movimento de inovação em educação que eu já estive presente e que eu pude vivenciar. Se a gente for comparar, por exemplo, com outros eventos de educação no mundo, a gente tem um muito importante, muito interessante, que é o SXSW Edu. O SXSW é um festival de inovação South by Southwest que acontece em Austin, no Texas, todos os anos. E ele é conhecido como ser referência mesmo para pessoas do mundo inteiro, de mídias, de design, enfim, de entretenimento, de cinema, de música, vão para poder acompanhar as tendências que vão acontecer no próximo ano ou nos próximos anos. Então, é um festival de referência quando a gente pensa em inovação e em tendência. O South by Southwest, ele tem uma edição anterior à edição oficial, por assim dizer, do SXSW, que acontece 5 dias antes, e ele é só dedicado à educação. É o SXSW Edu. Então, eu estive nele o ano passado e a gente viu muita coisa interessante, muita coisa de produto, algumas discussões, mas eu acho que a grande diferença entre um e o outro, eu recomendo inclusive todo mundo ir nos dois, mas a grande diferença é a profundidade das reflexões, né? Então, quando a gente pensa na FabLearn Flagship, quando a gente pensa quem realmente está interessado em entender os movimentos de educação e como a gente pode realmente fazer a diferença no cotidiano, como que a gente pode fazer inovação em educação, a FabLearn Flagship Conference é realmente a referência, assim, é o lugar onde a gente precisa estar, onde a gente precisa ir, né? E eu acho também que tem um lance também de comunidade, assim, eu sinto que é uma comunidade ainda crescente, de pessoas que pensam no construcionismo, que pensam que aprender construindo algo que seja compartilhável realmente é a linha de educação que a gente precisa seguir em todos os âmbitos, não só a educação formal, mas quando a gente pensa em educação corporativa, por exemplo, quando a gente pensa em nós mesmos como educadores, como aprendizes que a gente deve ser para o resto da vida. Então, a gente tem essa lógica da aprendizagem
construindo algo que seja compartilhável, aprendizagem criativa. A Fab Learn, enfim, esse evento é um espaço em que a gente consegue se conectar com essas pessoas. Quando a gente voltou, as pessoas perguntam muito pra gente assim, tá bom, mas onde que eu vejo isso acontecendo no mundo? Quais são as escolas que estavam lá, ou quais são as escolas que vocês viram e que foram interessantes ou que a gente precisa acompanhar? Acho que a primeira escola que vocês precisam acompanhar é a Casa Fundamental. Assim, tirando jabás à parte, assim, eu acho que a Casa Fundamental, ela nasceu com essa proposta, né, assim, de ressignificar os processos metodológicos dentro da educação e fazer uma escola que faça sentido para crianças do tempo presente. Então a gente tem isso como DNA, então a gente vai mesmo atrás e os processos que a gente desenvolve lá, eles estão muito alinhados com esses processos de inovação que fazem sentido no mundo hoje. Além da gente, é bem legal a gente pensar que não é só a gente aqui que está na Pampulha fazendo isso. Mas outras escolas no mundo estão fazendo. Então tem uma escola incrível que é a Portfolio Schools, que é uma escola em Nova York, que fica lá no bairro de Tribeca. Quem conhece Nova York sabe que é um bairro bem legal. É uma escola que foi fundada por uma professora que veio de Stanford estudando esses processos de construcionismo, de aprendizagem mão na massa. Então, sigam lá no Instagram, é incrível, assim. E a professora que é a head lá, que comanda tudo, é a Nancy Otero. Entra no LinkedIn dela também, ela aceita as pessoas. Então, a Portfolio Schools é uma escola hoje que ela trabalha 100% do currículo com aprendizagem baseada em projetos e com a perspectiva construcionista. Além disso, a gente esteve presente lá, tanto na Portfolio quanto na Avenues World School, que é uma escola que nasceu com uma proposta muito interessante, que é de ter campi no mundo inteiro. Então, ela começou com um campus em Nova York, onde a gente visitou, inclusive. O segundo campus dela foi inaugurado ano passado em São Paulo, e eles têm a pretensão de abrir mais 3 campi no mundo, né? Então, eles vão para a Ásia, provavelmente, um lugar na Europa e algum lugar na África. Então, é um campus em cada continente. Então, por exemplo, na Avenues, a gente teve a oportunidade de ver essa perspectiva sendo aplicada num contexto, inclusive, de muita estrutura, né? Então, é uma escola que tem os laboratórios de criação, os espaços maker deles, eles têm muitos recursos, assim, então, todos têm, sei lá, muitas máquinas e muitos recursos de ferramentas e tal, e isso faz com que os adolescentes criem enfim, coisas incríveis. Por exemplo, eles criaram um acelerador de partículas. Mas eles criaram um acelerador de partículas. Eles produziram o próprio acelerador de partículas. A gente teve contato também em Nova York pensando em política pública ligada à educação, por exemplo. A gente sabe, Nova York, a cidade de Nova York, ela lançou uma política pública que está para os próximos 3 anos, se não me engano, assim, de virar totalmente consolidada essa política, que todos os parques da cidade de Nova York vão ter um laboratório de criação, um Fab Lab. E são Fab Labs públicos, né? Dessa vez, a gente visitou alguns Fab Labs públicos da cidade de Nova York e eles existem para atender não só crianças, né? Mas para atender todas as idades. Então, no momento em que a gente esteve em um Fab Lab, que foi ali no bairro do Harlem, a gente viu idosos trabalhando em uma CNC, por exemplo, e desenvolvendo projetos. Então, imaginem a potência de um lugar, de uma cidade, que consegue sustentar um Fab Lab público, aberto, com todos os recursos, com pessoas que estão próprias e capacitadas ali para poder servir as pessoas que vão entrar lá com essa perspectiva, né? Então, imaginem a potência de uma cidade que consegue trazer esse tipo de iniciativa mesmo, esse tipo de tecnologia, esse tipo de concepção para o cotidiano das pessoas, né? Então, é realmente incrível, assim, o que eles vêm fazendo lá. Olha, eu queria dizer que vocês não me encontram pessoalmente nas redes sociais, mas vocês encontram as escolas. Então, entrem lá no @Instituto Gabriela Leopoldina, que é uma escola de 30 anos que está fazendo essa ressignificação na educação. Então, quem acha que escola tradicional não consegue mudar o mindset, procure saber sobre o Instituto Gabriela Leopoldina. E a Casa Fundamental, que é uma escola que já nasce com esse DNA. Então, procurem saber sobre as escolas, sobre os cursos que a gente dá, enfim, eu acho que vocês vão gostar. Como é que eu faço? E se inscreva no canal, ative o sininho
e se inscreva no canal para vocês saberem mais coisas.